Oi, oi, bem-vindos a mais um Kate Mina, a substância aí para alavancar a sua fotografia. Eu sou a Caterine, fotógrafa encantadora de bebês, e o nosso tema de hoje é: ela foi falar com o marido e nunca mais voltou. Se você está se sentindo aí nessa situação, acontece isso contigo, que os teus clientes te chamam no WhatsApp, te pedem orçamento e não te dão mais satisfação, não te respondem mais, fala que vai falar com o marido e nunca mais volta. Hoje você vai ter uma grande oportunidade aí de construir um caminho diferente dentro da tua conversa com o WhatsApp, no WhatsApp, e maximizar aí os teus fechamentos no seu negócio. Então, gente, vamos começar a nossa live falando sobre a questão da frustração, né? Que é super importante. A grande questão é que muitas vezes a gente quer ali passar orçamento para o cliente, a gente quer que esse cliente ele feche no imediato conosco, né? A gente tem aquela frustração se o cliente fala que vai pensar, se o cliente fala que vai analisar, a gente fica chateado, a gente gostaria que ele já fechasse a venda com a gente ali, porque a gente teve aquele tempo, né, de se disponibilizar, aquele tempo de dar atenção para o cliente. E aí o cliente não fecha, a gente fica chateado, a gente fica frustrado, a gente fica chateado porque o nosso cliente às vezes vai fazer o serviço com outra pessoa, com outro profissional, né? E tudo isso faz parte da venda, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, que vender é a capacidade de não se frustrar. E é verdade. A grande questão é que a gente, como fotógrafo, a gente vende um produto, né? Essa nossa parte da venda, do desenvolver o nosso lado do vendedor é super importante para a gente aprender que realmente nem todas as pessoas vão fechar. Realmente existe aí um funil de vendas, né? Que a gente tem ali uma parte de captação onde várias pessoas entram em contato com a gente. Algumas dessas pessoas vão fazer fechamento e outras não. Isso faz parte do que a gente chama de funil de vendas, né? Que começa grande com um monte de gente entrando em contato conosco e vai diminuindo ali ao longo da nossa conversa, do trajeto do cliente dentro da nossa empresa, para que apenas alguns fechem, para que apenas alguns comprem fotos extras, para que apenas alguns permaneçam. Mas é claro que a gente tenta aí maximizar da melhor maneira possível o número de clientes que fecha, o número de clientes que permanece, o número de clientes que fideliza, o número de clientes que compra mais, né? E é isso que vai trazendo para o nosso negócio ali uma saúde muito grande na questão financeira, né? E um lucro muito maior, né? Então hoje eu vou falar sobre várias questões aí para a gente ampliar o número de fechamentos da nossa venda, tá? E a primeira coisinha que eu quero falar para vocês aqui, que é uma sacada interessante para vocês trabalharem aí na hora que vocês vão conversar com o cliente de vocês, é: essa decisão é só sua? Então, a primeira coisa que você pergunta para a mamãe quando ela entrar em contato com você, você pode perguntar para ela: mamãe, essa decisão é só sua ou você precisa conversar com mais alguém da família para decidir sobre esse assunto, sobre esse orçamento, sobre esse ensaio? Com isso, você vai estar eliminando a possibilidade da cliente usar ou vou falar com o marido com uma desculpa, porque se ela falou que realmente só ela vai decidir, realmente ela vai decidir ela sozinha, né? E caso ela fale que sim, que ela depende do esposo e tal, você também pode se oferecer para de repente fazer uma call ali com o esposo junto, né? Para marcar uma reunião e conversar com ela e com o esposo também, né? Fazer uma chamada de WhatsApp, enfim, o que você achar melhor aí para que as pessoas possam te conhecer e você possa trabalhar a venda com o casal e não só com a mãe, já que a decisão vai ser dos dois, né? Geralmente quando a gente fala de bebês, principalmente, a gente fala de uma decisão tomada a dois, né? Todo mundo que tem filho, eu acho que passa por isso e entende um pouco mais sobre essa questão de que, na maioria das vezes, o que é para o filho é decidido em casal, em conjunto, né? Porque geralmente as despesas elas também são divididas, né? Então, o que a gente assume para despesas com os gastos com os nossos filhos é dividido entre o casal. Por isso que a opinião do marido, o aval do marido é muito importante para uma mãe, né? Então, geralmente, se vocês forem falar com mães, vocês vão ter muito essa situação de vou falar com o meu marido. Isso é super normal, porque eles decidem juntos o que vai ser feito com o bebê, porque o bebê é dos dois, né? Mas claro que se você puder trabalhar a venda ali junto com o esposo já, ou se você puder já estabelecer essa conversa com a mãe, você vai conseguir ter aí um fechamento maior
né? Porque você vai conseguir envolver o esposo dela também no seu trabalho, mostrar, né? E ter a oportunidade ali de construir valor também com o esposo, né? Porque às vezes você conseguiu fazer um encantamento ali da mãe, de tudo que você trabalha dentro da sua sessão, mas se o esposo não tá junto, ela não vai conseguir transmitir tudo aquilo que você mostrou para ela, né? E aí você tendo o esposo junto, você vai conseguir também transmitir esses valores, né? Então é uma coisa bem importante aí você trabalhar a venda junto com o esposo, tá? Segunda dica. A primeira dica é, essa decisão é só sua? E a segunda dica marque uma call, marque uma reunião ao vivo, marque uma chamada de WhatsApp, que seja, né? Para que você consiga também chegar até o esposo e fazer o fechamento da venda para o casal. Isso vai ajudar bastante no fechamento de vocês, tá? Então, gente, eu já passei muito por essa questão, assim, de me sentir frustrada, né? Já foi um caminho que eu percorri ali dentro do meu negócio. Muitas vezes eu ficava super chateada, né? Quando alguém vinha ali me pedir orçamento e depois essa pessoa às vezes nem me respondia mais pelo WhatsApp. E aí essa pessoa fechava com outro fotógrafo, né? Eu ficava chateada, né? Ficava me perguntando onde é que eu tô errando, por que ela não fechou comigo? Será que meu trabalho não tá bom? O que é que tá acontecendo com o meu trabalho? E eu acho que essa pulguinha que a gente tem atrás da orelha ali, de se perguntar por que o nosso cliente está fechando com outro fotógrafo, não está fechando com a gente, é uma questão que incomoda muito, né? Eu acho que por a gente ter um trabalho autoral, a gente leva as coisas muito pro pessoal. E muitas vezes não é questão do pessoal, não é questão do seu ser humano, não é questão do seu trabalho. Às vezes é uma questão de energia mesmo ali, de conexão com a pessoa, né? Às vezes o outro fotógrafo conseguiu se conectar melhor com a pessoa, a energia deles, os valores que eles têm, eles se completaram mais do que com os seus, né? Isso é perfeitamente normal. E é bom que a gente trabalhe essas questões, né, dentro da gente, de não se sentir frustrado e que a gente comece a entender que a gente aproxima para perto da gente pessoas com energia parecida com o que a gente está reverberando, né? Com os valores que a gente está construindo. Então, desde o que você está construindo lá, ali no seu Instagram, no seu feed, na maneira como você se comunica, na maneira como você passa os seus valores, isso vai chamando pessoas para perto de você, vai conectando clientes que pensam parecido com você, que têm os mesmos valores que você. E é super normal que alguns outros clientes que não têm os mesmos valores comecem a se afastar, né? E isso é uma coisa que a gente tem que assumir também, que realmente vai ter pessoas que vão gostar e ter pessoas que não vão gostar. Mas se vocês aí sofrem com essa questão da pulguinha atrás da orelha e ficam se perguntando por que foi fechar com fulano e não fechou comigo, você pode sim mandar um WhatsApp para aquela pessoa que pediu orçamento para você e perguntar para ela por que ela fechou com o fulano. E aí vocês vão descobrir muitas coisas que vão ajudar muito vocês a construírem um discurso bem melhor na hora que vocês vão entrar em contato com o cliente. Porque muitas vezes são questões que vocês oferecem, que vocês têm no serviço de vocês, mas vocês não demonstram que vocês têm. Vocês não trabalham esses valores. Então, vamos supor, uma gestante me chamou para fazer o ensaio, e aí ela não fechou comigo, ela fechou com um colega meu, e aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Mas por que ela não fechou comigo? Por que ela foi fechar com fulano? Se o valor da gente é mais ou menos o mesmo, se o serviço é parecido, etc, etc, etc. E aí você pode mandar uma mensagem para essa cliente que não fechou com você, para você amadurecer o seu trabalho. O que você vai perguntar para ela? Oi, fulana, tudo bem? Eu vi que você fechou com o fulano. Fiquei bem feliz que você fez as suas fotos, porque é um momento super importante. E eu gostaria muito, 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 se você pudesse me ajudar a entender o porquê que você não fez o fechamento comigo, o que te motivou a fechar com o fulano. E aí você vai receber muitas respostas e algumas vão te ajudar muito a reconstruir a sua forma, o seu discurso, né? Então, por exemplo, digamos que essa cliente, ela me responde assim: eu fechei com o fulano porque ele ofereceu vários looks para fazer sessão e eu não precisei me preocupar com roupas, com comprar roupas para gestante. Olha que sacada legal. De repente é uma coisa para você começar a investir. Se você tem clientes que estão fechando com o seu colega porque ele tem looks e você não tem, comece a investir em looks também. E talvez você até tinha os looks, mas você não falou para a gestante que você tinha os looks. Você esperou ela perguntar para você se você tinha. Então, de repente, daqui um pouco você vai entrar na sua conversa já com a gestante e você vai falar: oi, fulana, tudo bem? O nosso ensaio gestante é assim, assim, assado e nós oferecemos muitos looks. Eu vou te mandar aqui todos os looks que nós temos para que você possa conhecer. Você pode usar quantos você quiser. Eu posso te ajudar a selecionar suas peças para o ensaio, etc, etc, etc. Então, você começou a construir valor e se adiantou na sua comunicação
para que você não tenha mais essa objeção do teu cliente dizendo que ele não fechou com você por causa dos looks, porque aí de princípio ele já vai saber que você tem os looks, você já começou a agregar valor ali, tá? Aí de repente a outra cliente disse assim, eu não fechei contigo, Caterina, porque eu gostei mais do material do fulano, porque ele entrega assim, assim, assado, eu achei que pra mim era mais legal e tal, e tal, e tal. Aí você começa, opa, quem sabe eu tenho que oferecer um material diferente também. E não é que você precise imitar o serviço do fulano, imitar a forma como ele entrega, mas você também pode oferecer um trabalho diferente. Você também pode oferecer uma coisa especial. De repente você está só entregando as fotos no pendrive, você viu que os outros fechamentos, as pessoas estão trabalhando com material impresso, você pode começar a agregar material no teu trabalho. Isso com certeza também vai ajudar a construir valor. E aí vai lá já no seu PDF, os materiais diversos que você trabalha, vai na sua comunicação, de você explicar no WhatsApp quais são os produtos, etc. E você vai começando a construir ali todas as questões que estão fazendo os clientes deixarem de fechar com você, vão fazer com que eles passem a começar a fechar, porque eles viram que você também está entregando aquele serviço. Outra questão, por exemplo, com gestantes também. Mas eu tô muito incomodada com o meu braço, que tá muito grande, eu tenho, sei lá, estrias na minha barriga, eu tô muito incomodada, eu não quero tirar foto que mostra a barriga porque eu tenho estrias na minha barriga. E aí, de repente, você também pode se adiantar e falar para essa gestante, aqui nós trabalhamos com edição, então se tiver qualquer probleminha de pele e tal, se você tiver uma estria que esteja te incomodando, a gente pode retocar, parari, parará. E você vai mostrando para ela tudo no seu negócio que pode resolver o problema dela. Né? Você tem que descobrir qual é o problema da gestante e como que você vai poder ajudar ela a resolver os problemas dela, né? Então, gente, depois que eu comecei a trabalhar essas questões aqui no meu negócio, eu aumentei aqui em 50% o fechamento das minhas vendas. Então, o cliente que ele vem para mim perguntar orçamento, metade deles fecham hoje, né? E essa taxa, ela era muito menor. Então, por exemplo, uma vez eu tinha 10 orçamentos para mim fechar 2, para mim fechar 3, né? De 20% a 30%. Hoje, eu construindo todas essas questões de ir mostrando para o meu cliente tudo que eu posso oferecer para ele, todos os problemas que eu posso resolver para ele, eu consigo aí ter uma taxa de 50%. Cada 2 clientes que me chamam, fecha, né? Então, você vai ali começando a entender a sua comunicação, a trabalhar a sua comunicação de uma maneira mais madura, de uma maneira mais inteligente, e você vai conseguindo construir valor com o seu cliente, e com isso ele tem vontade de fechar com você. E existem outras questões aqui que, além de agregar valor ao seu trabalho, também é necessário que você trabalhe algumas coisas como escassez, como urgência, né? Que são aí gatilhos mentais. Se vocês quiserem pesquisar sobre gatilhos mentais na venda, é bem importante vocês começarem a pensar nisso, porque isso ajuda também no fechamento, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou numa loja e a promoção de 50% é só hoje. Não é amanhã, é só hoje. O que que faz? Faz com que eu gaste hoje. Eu preciso comprar aquela roupa hoje, porque amanhã não tem mais. Aí eu vou provar lá um monte de blusas. Só tem uma da cor e do tamanho que eu quero. Eu preciso levar hoje, porque talvez amanhã outra pessoa vai comprar. Se a vendedora ela souber trabalhar isso comigo e falar, olha, fulana, só hoje vai estar na promoção, olha, só tem esse último tamanho, essa blusa saiu muito, é bem provável que você venha aqui de novo e você não encontre mais. O que vai fazer? Ela vai te motivar a fechar naquele momento, né? E são essas coisas que você vai ter que começar a trabalhar ali com o seu cliente para que você desperte esse desejo de venda urgente, esse desejo de que ele queira, né, fechar ali naquele momento com você, porque se ele não fechar naquele momento, ele pode perder a oportunidade de ter aquele serviço como ele gostaria, né? Então, isso você tem que despertar no teu cliente. Ele pode perder a oportunidade de fazer com você, porque você tem outros trabalhos também, você tem as datas limitadas, é só você que trabalha, etc. E você vai explicando tudo isso para ele, para construir isso com ele, tá? Que você tem uma limitação de trabalho. E aí talvez você se pergunte assim, mas eu queria que todo mundo fechasse comigo, porque, eu gasto um tempão lá no meu WhatsApp conversando com o meu cliente, né? E aí o meu cliente não fecha, e aí eu fico perdendo tempo lá conversando com um monte de gente que não vai fechar e tal, né?
Então é importante você lidar com essa frustração, saber que sim, que apenas uma parcela dos clientes que vão entrar em contato com você vão fechar, é perfeitamente normal, mas trabalhando todos esses pontos, você vai aumentar a taxa de fechamento aí do seu negócio, tá? E aí vocês talvez se perguntem assim, mas você tá gastando tempo com esse cliente, né? E esse cliente ele não vai te trazer um retorno, né? Ele não vai fazer o fechamento com você. Mas dar atenção para as pessoas, oferecer um atendimento personalizado, estar disponível no WhatsApp para conversar com o cliente, com a cliente que está entrando em contato com você, faz toda a diferença de valor na cabeça do seu cliente. Ele entender que você tira o tempo para se dedicar para ele no WhatsApp, é sinal que você também vai tirar o tempo para atender ele bem depois, que você vai tirar o tempo para editar o material dele da melhor maneira possível, você vai tirar o tempo para embalar o material dele da maneira mais linda e mais delicada possível. Então, esse cuidado que você começa a ter lá desde o WhatsApp, ele mostra que você tem o diferencial, que você trabalha de uma forma personalizada, que você não fica trabalhando lá com mensagens automáticas, né? E aí, o que acontece muito, gente, que eu acho que é uma falha aí que a gente tem e que isso faz o cliente da gente deixar de fechar muito com a gente, é a questão de automatizar demais os processos e deixar de trazer humanização pro negócio da gente, né? Pesquisem aí sobre humanização das marcas, sobre cada vez mais as pessoas estão buscando ser atendidas por outras pessoas de forma pessoalizada, de forma personalizada, tá? Então é super importante, se você quer trazer diferencial, se você quer agregar valor aí para o seu trabalho, você quer ter um cliente diferente que paga mais pelo seu serviço, você também vai ter que se dedicar de forma diferente para o seu negócio, para o seu atendimento, tá? Você tem que mostrar que você é um ser humano que vai além, que se dedica para a pessoa, você está contando a história dela, talvez para você seja só mais um ensaio, mas para a pessoa que está ali, é um ensaio que vai marcar um momento extremamente importante na vida dela. Mas muito importante mesmo, sabe? A chegada de um filho, né? O acompanhamento ali do primeiro ano do filho. Então você tem que ter noção disso. Que você tem que ter esse cuidado com essa mãe, com essa pessoa. Porque você vai estar construindo uma parcela muito importante da vida dela e ela quer ser atendida com personificação, com humanização, né? De uma maneira super especial por você, tá? Então, é bem importante vocês dedicarem mesmo esse tempo no WhatsApp, que isso vai aumentar muito o fechamento da venda de vocês. Então, procurem, deixem as conversas lá fechadas, né? E só abra a conversa realmente quando você tiver tempo disponível para responder essa pessoa com toda a calma, para poder conversar com ela ali de uma maneira que você realmente ofereça a sua atenção, a sua disponibilidade para ela, tá? Porque não tem coisa mais chata ali do que a gente pegar, a ver que a pessoa visualizou ali no WhatsApp e não responde a gente, né? A gente fica se sentindo muito mal. Então, é super legal a gente trabalhar isso, né? De uma forma que a gente dê atenção e ofereça para o nosso cliente o tratamento que a gente gostaria de receber quando a gente solicita um serviço pelo WhatsApp, tá? Então, tratar o cliente com esse carinho, com certeza vai reverberar para você em um cliente que vem para você também com carinho, que vem alinhado ali com os teus valores, e você vai começar a ter as pessoas educadas também no seu negócio, pessoas que te valorizam no seu negócio, porque você está valorizando o teu cliente, tá? E aí, gente, a questão é que a primeira coisa que tem que mudar ali, que é um erro muito comum, acho que é o maior de todos, é: oi, fulana, tudo bem? Segue o orçamento. Se você quer uma receita para dar errado, é essa aí. Oi, fulana, tudo bem? Segue o orçamento. É a pior forma que você pode se comunicar com o seu cliente, é esse tipo de atendimento gelado, esse tipo de atendimento que não procurou entender o teu cliente, e isso faz você não fechar a venda mesmo. Não adianta depois ficar chamando o cliente lá no follow-up, perguntando: e aí, olhou o orçamento, gostou, parari, parará, porque você não construiu valor com ele lá no começo. Você não deu bola para ele, você não deu a mínima para ele. Como é que você vai querer que ele dê atenção para você? Ele tá te tratando como você tratou ele, né? E aí, se você ficar chamando pessoas dessa forma para o seu negócio, você não vai estar passando valor, ele também não vai passar valor para você. Não dá atenção para o cliente também não vai dar atenção para você. Então, tudo que você joga para o universo retorna para você, tá? Então, não é: oi, fulana, segue o orçamento. Jamais. Oi, fulana, tudo bem? Que bom que você entrou em contato aqui comigo. Me conta mais. O que você vai querer fazer? Qual é a tua ideia para o ensaio? Quantas pessoas vão vir fotografar? Quais são as suas dúvidas? O que você acha que pode ser legal? O que você não gostaria de fazer? E aí, a partir das respostas que a cliente vai te dando, você vai construindo a forma como você pode ajudar ela a fazer um ensaio bem legal. Você vai mostrando para ela que você é a pessoa certa para fazer esse ensaio.
Então, por exemplo, a cliente ela vai te falar assim: eu não gosto muito desses vestidos, eu vi que você tem os looks e tal, mas eu não gosto muito desses vestidos, eu gostaria de uma coisa bem, assim, caseira, porque eu gosto de retratar minha família como ela é e tal, um ensaio mais naturalista e tal. E aí você explica pra ela: não, eu faço também, sim, o nome desse ensaio é Lifestyle, esse ensaio a gente faz assim, assim, assado, e eu faço a direção para que as fotos fiquem super espontâneas, então você vai gostar muito do resultado, a gente trabalha as cores e tal, para ficar assim, assim, assado. Você vai mostrando que você pode ajudar ela a construir essa história da melhor maneira possível e que você está alinhado com o que ela quer contar da história dela, né? Porque acima do nosso trabalho, da nossa arte como fotógrafo, está contar a história da pessoa que está ali. Acima de tudo está a história do nosso cliente. Então, muitas vezes, a gente deixa o nosso ego falar mais alto, né? E acaba querendo falar muito sobre a nossa arte, mas a gente esquece que tem história de uma pessoa ali, que é a parte mais importante, né? Você está contando um momento muito especial. Então, você deixar o cliente te ajudar a contar da maneira que ele quer, com as cores que ele quer, com a estrutura que ele quer, com a direção que ele quer, é super importante, né? Porque a lembrança dele é o álbum da vida dele, da história da família dele que vai estar lá, que ele vai olhar sempre, né? E o sentimento que ele tem que ter ficou do jeitinho que eu queria, todo especial. A Caterine me ajudou a construir a memória como eu queria do meu filho. E não, eu fiz esse ensaio aqui, mas na verdade eu não gostei muito, né? Porque não é bem esse meu estilo e aí eu nem gosto dessas cores, mas aí a fotógrafa queria que eu usasse vestido, eu não curti esse vestido, e aí, enfim, ela vai ficar a vida inteira olhando para aquele álbum sem ter gostado daquilo, entende? Então, super importante você construir ali uma coisa que o teu cliente gosta, que o teu cliente fique feliz com aquilo, porque isso vai reverberar a vida inteira dele. E é o que vai fazer ele voltar a fazer ensaio com você, ele fidelizar contigo. Porque ele sente que ele tá contando a história dele, construindo a história dele ali, tá? Então, a grande questão é você mostrar ali que você pode ajudar o cliente a construir a história dele, né? E você vai, ao longo da conversa ali, com o que ele vai te dizendo, com as dúvidas que ele tem, você vai mostrando como você pode resolver ali todos os problemas dele. E com isso ele vai entendendo que você é a pessoa certa ali para ser contratada para contar a história dele, né? Isso que vai construindo valor com o cliente. Você vai mostrando que o teu conhecimento pode ajudar ele a chegar no resultado que ele quer para as fotos dele, né? Ou muito mais, né? Ou ficou muito mais do que eu sonhava, ficou muito mais do que eu esperava. Comprei muitas fotos a mais porque ficou lindo demais. Esse tipo, vocês vão começar a ter esse tipo de mensagem do cliente de vocês, né? Amei todas, não sei quais fotos escolher. Eu queria todas. Veja aí se você consegue, o que você consegue me fazer para mim comprar todas as fotos. Vou ficar com tantas fotos mais extras porque eu amei o ensaio. Então você vai começar a receber esse tipo de mensagem, por quê? Porque o cliente ele está muito alinhado com o que você ajudou ele a construir, mas porque ele participou, porque ele tem a assinatura dele ali dentro também, né? Isso faz ele se identificar com o teu trabalho, tá? E aí, falando aqui sobre a questão, além do saber ajudar o cliente e mostrar para ele que você é a pessoa certa para fazer o ensaio dele, nós temos aqui a questão de estabelecer uma escassez, né, uma urgência para o cliente, para que não fique esse negócio em banho-maria e ele fique ali em 3 meses ali te cozinhando em banho-maria e você não sabe o que ele quer, ele fica só te perguntando e você tem mais a sensação que ele está sugando o teu conhecimento do que, na verdade, querendo fazer o ensaio com você, né? Então, como que você vai estabelecer ali um limite para que você também consiga dar atenção para todos os teus clientes, né? E consiga fazer os teus fechamentos sem que você se dedique muito tempo para uma pessoa que, às vezes, lá no final não vai fechar com você porque ela pesquisou demais, porque, às vezes, ela nem tá alinhada direito contigo, né? Então, é muito importante você estabelecer um prazo para fechamento, tá? Então, por exemplo, explique para tua cliente que você tem uma agenda limitada, que os teus horários de finais de semana você dedica uma tarde para cada cliente, então você tem apenas 4 domingos e apenas 4 sábados no mês, que dentro desses dias você ainda tem outros serviços. Então, é importante ela saber que é ideal ela entrar às vezes 1 mês, 2 meses antes em contato contigo para que ela consiga a vaga que ela deseja, né? Então, você vai explicando para ela que isso é importante, que a partir do momento que ela entrou em contato com você, ela precisa ter um prazo ali para fazer o fechamento, porque às vezes outra pessoa pode pegar a data que ela gostaria de fazer o ensaio, e tem a questão que pode chover, se ela quiser um externo, então você vai ter que realocar ela e tal. Tudo isso você vai explicando para ela que ela precisa garantir a vaga dela se realmente ela quer fazer o serviço com você, né? Então, oi fulana, tudo bem?
Você já conseguiu analisar o orçamento? Eu queria saber contigo se você realmente tem interesse para que eu possa deixar uma data reservada para você, porque as datas de finais de semana geralmente tem muita procura, então talvez para o momento que você queira fazer o seu ensaio, depois eu não vou ter mais a sua vaga. Então, como a gente já tinha conversado, eu gostaria de saber se você realmente quer fazer, a gente faz o fechamento e tal. E assim você vai conseguindo alinhar o seu cliente, né, com a questão da urgência, que ele precisa ter um prazo para fazer o fechamento com você, tá? Outra coisa que você pode fazer também para estimular esse fechamento é oferecer alguma situação especial que vai ajudar o teu cliente a fazer fechamento naquela data. Então, por exemplo, até o dia X do mês, fazendo fechamento, você ganha 5 fotos de brinde a mais do seu ensaio. Fazendo fechamento até o dia X do ensaio gestação, você ganha 30% de desconto no newborn, você ganha o ensaio do primeiro mês da criança, você ganha isso, você ganha aquilo, você cria situações ali para estimular a venda até o dia X, né? E isso faz com que o teu cliente tome realmente a decisão de fechar ou não com você. Se ele fechar, ótimo, e se ele não fechar também, ele te deixa liberado para conversar com outras pessoas, né? E é isso, gente. Então, né? A questão aí, então, que são as grandes chaves aí para você não ter mais essa questão do vou falar com o marido e nunca mais voltar. Primeira questão é, então, você falar ali com a mãe para que você pergunte para ela se a decisão é só dela e estimular o fechamento da venda ali com o esposo junto para que você consiga construir valor com ele também, né? A segunda questão é descobrir tudo que ela precisa e a maneira como você pode resolver o problema dela, a maneira como você pode desenvolver o ensaio da melhor maneira possível para que ela participe do ensaio e para que o ensaio fique a cara dela, né? E a terceira questão é despertar no seu cliente um limite, né, para o fechamento da data, uma urgência para que ele feche, porque você tem um limite de datas para atender, né, uma urgência e uma escassez. Você tem um limite de datas para atender, você só tem tantos finais de semana, nesse final de semana tem tantos dias, e aí você precisa que a cliente feche tanto tempo antes do ensaio para que você consiga atender ela na data, se mesmo ela quer fazer o ensaio com você. Espero que eu tenha ajudado vocês e que muitas mães voltem da conversa com os maridos, tá? Não se enganem, assim, a mãe vai continuar falando que ela vai falar com o marido, tá? Isso faz parte, mas ela volta para fechar com você, tá? Essa é a grande diferença. Então, ela não é mais aquela mãe que foi falar com o marido e nunca mais voltou. É a mãe que foi falar com o marido e voltou para fechar com você porque você conseguiu agregar valor, você conseguiu estabelecer a comunicação certa aí com a sua cliente e ela sabe que você é a pessoa certa para contar a história da vida dela. Tá bom, gente? Ótima semana para vocês. Toda terça e toda quinta aqui, live da Kate Mina. E me contem aí nos comentários depois se vocês gostaram dessa live e qual que foi a chavinha que virou aí para vocês dessa live.